Maravilha. Agora nós salvamos nosso projeto, tá? Vamos começar então a criar as nossas classes aqui, ó. Então a gente vai criar uma classe, a nossa interface, então File, New, Units, né? A gente pode até salvar já ela aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pasta nova aqui, ó, chamado classes. E aqui a gente esse daqui vai ser nosso porque ela é um unit, né? O guerreiro no singular, e ele é uma interface, ó, intf. Essa aqui é a abreviação de interface para você bater o olho nessa unit e já saber que aqui tem uma interface. É o seguinte, quando eu gosto, aqui há controvérsias, tá? Mas quando eu vou criar uma interface que é para uma classe específica e eu vejo que essa classe não vai ter muitas outras classes herdando dessa interface, então eu costumo colocar tudo no mesmo arquivo. Uma interface e o arquivo na mesma ali e pronto. Agora, no nosso exemplo, a gente vai ter uma coleção igual a gente viu aqui, ó. A gente vai ter deixa eu voltar aqui, ó. Numa interface, ela vai ter várias outras classes que vão herdar dessa interface. Então, nesse caso, a gente vai criar um arquivo específico para essa interface, porque esse arquivo a gente vai ter que dar um uses, né? Então, vai ter um acoplamento aqui necessário que não tem como evitar. Então, por esse motivo, eu separo em arquivos. Mas, enfim, por isso que eu falei que é um pouco polêmico, né? Você pode já criar separado, mas em alguns casos eu crio junto. Mas vamos voltar então aqui para... então eu vou criar aqui então o guerreiro.interface, né? A abreviação ali. Então vamos criar aqui, ó. Aqui você pode observar que a gente tem aqui, ó, as seções, né, da interface e as seções de implementation do próprio Delphi. Cuidado que o pessoal costuma deletar esse end aqui no final, ó, tem um ponto e vírgula. Isso daqui é onde essa unit aqui, esse arquivo, ele é a estrutura básica dele. Então aqui a gente vai criar uma seção chamada type, por isso que a gente coloca o T, né, que é do tipo, né, T alguma coisa, por exemplo. Só que nesse caso aqui, como é interface, a gente vai usar um I, tá? Que também são boas práticas, né, que é uma convenção aí que a gente costuma adotar. Então, I guerreiro igual. Então, em vez da gente fazer classe, a gente vai fazer interface, certo? Ó, você dá um enter, o Delphi já coloca o end ali para você, né? Mas aqui a gente vai precisar fazer mais duas sessões aqui. Aliás, na interface, eu ia colocar aqui o private, o public, mas na interface a gente não vai usar isso daí, tá? Porque isso daqui a gente vai usar nas classes lá. Aqui a gente vai colocar direto aqui só os métodos que a gente vai querer. Então eu vou querer um método function. Eu vou querer pegar, né, get para pegar o codinome, né, e esse daqui é um método, então a gente costuma colocar isso daqui para falar que é um método, que não é uma propriedade, por exemplo, né, uma property, e ele vai retornar o que? Uma string, certo? Eu poderia criar properties, né? Sim, poderia. É, mas, nesse caso, para simplificar, eu vou criar apenas o que a gente vai precisar nesse projeto aqui. Tá? Vamos pegar aqui um function. Por que function e não procedure? Procedure não retorna nada. Tem um método também, método e método, esses dois são métodos. E aqui a gente tem a property, né, que isso daqui é o atributo. Isso daqui é o atributo e esse daqui são métodos. Esse método aqui ele retorna alguma coisa, no caso estou retornando uma string,
E esse cara aqui ele não retorna nada, é só para você poder mostrar alguma coisa ou setar um valor. Isso daqui na verdade são os sets, são usados com procedure, certo? Mas então vamos lá. Function get força, sem acento, né, pessoal? Ele vai retornar, vamos trabalhar com inteiro, tá? Não vou trabalhar com inteiro, integer. Deixa eu apagar esse cara aqui, certo? E o function, arrumar aqui, orientação, começando com a primeira maiúscula, get, imagem. Ele vai retornar um tPicture. Como é que eu sei desse cara aqui, ó? Vamos lá, vamos ver como é que você descobre isso. Aqui, eu vou ter dois cliques aqui no botão, como se eu fosse carregar ali, ó, no img, ó, imagem guerreiro 1.picture. Ó, o que que ele é do tipo tPicture. E é aqui nessa propriedade que eu carrego uma imagem. Se você vier aqui na propriedade picture e load, você vai conseguir carregar aqui é, alguma imagem aqui, por exemplo, ó, certo? Né? Eu vou cancelar. Então você estudou aqui o componente, viu que é na propriedade picture. Então por isso que aqui eu vou querer retornar um objeto tPicture, isso daqui do próprio Delphi, tá? Então, lembrando que Delphi, o pessoal fala se é orientado a objeto, não é? Ele é 100% orientado a objeto aqui. Ele é tudo objetinho, certo? A própria estrutura do Delphi. Então, aqui no caso, quando a gente colocou uma imagem lá, ó, ele criou já uma variável aqui, ó, do tipo tImagem. Esse tImagem, ele é uma classe, ó. Se a gente abrir aqui, ó, eu segurei o Ctrl e cliquei aqui, ele abriu a classezinha, ó, ele é uma classe tImagem. Dentro dessa classe tImagem, ele vai ter uma variável do tipo f, que é do tipo field, picture. A gente vai justamente criar esse cara aqui nas nossas classes de herói, certo? Então é por isso que eu estou no getImagem, eu vou retornar um picture que vai ser tipo a parte final vai ser tipo assim, ó, imagem picture recebe, né, o guerreiro ponto get imagem, e esse cara aqui vai retornar um tPicture, certo? Vai ser algo nesse sentido que a gente vai fazer. Então maravilha. Salvando aqui, você viu, eu dei Ctrl Shift S. Eu fiz rápido aqui, né? Para quem não está acostumado aqui, eu fiz assim, eu dei dois cliques. Quando está vazio e é do componente do Windows, desculpa, quando é do próprio Delphi, se for uma procedimento meu, ele não vai limpar. Mas se é um componente, um evento do componente, ele vai limpar. Ctrl Shift S, ele limpa já, certo? Maravilha. Então, agora aqui ele está reclamando o seguinte, porque a gente vai precisar dar um uses aqui, ó, né? Eu, particularmente, não sou muito bom de decorar os uses de cada coisa, né? Tem uns caras mais ninja aí. Ó, porque isso é falta do quê? De você escrever ali, ó. Quando dá um ok, ele colocou aqui. Se você for escrever isso daqui, VCL Graphics, né? Você vai memorizando. Eu não tenho muito esse hábito, mas até recomendo aí para quem quer ter esse hábito de já saber certinho quais as uses específicas. É Ctrl Shift A, né? A gente vai fazer isso mais algumas vezes aqui no decorrer do nosso projeto. Então, beleza, criamos a interface. Na interface não tem implementação. O que eu estava falando naquela hora é que você poderia criar as classes aqui, por exemplo, ter Batman do tipo classe, né? E ele vai herdar aqui, por exemplo, do i guerreiro, né? Só que não seria, quando você vai trabalhar com interface, se aqui se fosse classe, né? Se aqui fosse classe, né? Aí, beleza, né? Se vem aqui, fechou. Mas como a gente está trabalhando com interface,
a gente precisa de um ajuda aqui, ó, na verdade obrigatório, um T-Interfaced Object. Esse cara aqui, ó, ele é nativo do próprio Delphi. Ele que vai cuidar de uma outra vantagem que a gente vai falar aqui do Memory Leak, por exemplo, né? Ele que vai tratar a hora que você não precisa mais se preocupar em destruir objetos. Uma das coisas que ele tem é isso. Ele destrói os objetos para nós, né? Aqui o Delphi está dando uma chiadinha porque como é interface, a interface obriga que você precisa ter esses caras todos. Também é uma questão, é a tal do contrato que o pessoal fala, né? Isso daqui é um contrato. Para essa classe aqui poder funcionar, você está falando aqui que ela vai herdar desse cara, você precisa respeitar o contrato. Né? No contrato diz que precisa ter esses métodos todos, pelo menos. Você pode criar novos métodos aqui, tá? Por exemplo, sei lá, procedure test, né? Você pode criar procedimentos a mais. Aqui na classe nós usamos ali as seções, né? Por exemplo, private e public. Né? Aí na classe a gente usa essas seções. Por que que não usa na interface? Porque na interface tudo vai ser público. Tudo que tiver na interface vai aparecer no objeto, certo? Mas ok, seguindo aqui o nosso exemplo, então se fosse sim, agora eu não gosto de poluir a Unity, aqui nosso arquivo vai ficar muito grande. Se a gente for fazer isso, você vai dar um Ctrl Shift C aqui, ó, esses códigos todos aqui, eles vão ficar poluindo aqui. Se for, igual eu falei, se for um caso específico, eu faço assim, tá? Um cálculo específico, uma regra de negócio muito isolada, que eu vou precisar usar em vários outros momentos do sistema, mas nesse caso, não. Então eu vou deletar aqui. Isso foi uma explicação que eu tava, só foi uma explicação de um estilo de programação, de organizar o código, de boas práticas, isso daqui que eu estou explicando, tá? Boas práticas para você separar a interface em um arquivo para outros arquivos, né? E aí eu dei um exemplo de quando eu separo em arquivos e quando eu prefiro fazer tudo no mesmo arquivo. Agora vamos criar aqui. Então está pronta a nossa interface, certo? Vamos compilar aqui, ó, Ctrl F9, ele só compila e não roda, né? Ctrl F9, ó, sucesso, tudo bem certinho. Vamos no File, New, Unity, né? Unity, para a gente criar então a nossa classe dos guerreiros. Para quem possa interessar, eu ofereço o treinamento ninja, né? Qual que é o objetivo? É criar uma comunidade, é criar um ambiente onde você fica o quanto tempo for necessário. Esses R$ 49,90 é uma assinatura por 3 meses, né? Não três de R$ 49,90, é uma de R$ 49,90 que te dá direito de ficar 3 meses. Depois de 3 meses, você decide se quer investir mais R$ 49,90 para continuar a estudar, até você se sentir ninja, se sentir especialista, se sentir tranquilo, né? E evoluído, com um código mais estruturado, mais limpo, aplicando técnicas de engenharia de software, né? Nesse ambiente vai ter conteúdos para iniciantes, intermediários, avançados, e a ideia é sempre estar atualizando, né? Então, para a gente dar uma olhada aqui, você vai ver que tem aqui vários módulos já cadastrados para principiantes, os primeiros passos. Aqui, para depois que você fizer essa introdução, você já vai estar apto a seguir evoluindo. E aqui temos o sistema Ninja, né, que é a base aqui para me apresentar programação orientada a objeto, trabalhar com interfaces,
padrões de projeto, Clean Code, né, boas práticas. A gente tem aqui a fábrica de menus, a fábrica de lembretes, aqui a gente trabalha com threads, por exemplo, aqui gráficos modernos e elegantes, banco de dados, aqui a gente já está desenvolvendo, a gente já fez a modelagem, a criação do nosso primeiro banco, e o que acabou de sair do forno, que é a otimização de código, tem 2 horas e meia aqui de conteúdo para você entender de uma vez por todas como é que você trabalha orientado a objeto, estrutura melhor o seu código. É um código que é mais fácil para dar manutenção, né? A proposta é essa, né? Aplicar todo o conteúdo que eu já ministrei nas faculdades, com 14 anos de docência do ensino superior e toda a minha experiência aí no dia a dia de trabalhando em software house. A ideia é que a gente cresça junto, né? Uma comunidade, vocês me questionando, eu precisando buscar informação, então é uma troca de energia, certo? Todos os códigos disponibilizados, mais informação na descrição e nos vemos no topo.